pessoal, meu nome é Márcio Jardel, sou enfermeiro de formação, estou como coordenador da PS, da Atenção Primária à Saúde aqui no município de Bicuí. E o que seria a PS? Como o nome já diz, a Atenção Primária à Saúde é a porta de entrada dos pacientes ao serviço de saúde, onde visa trabalhar a questão da prevenção, promoção em saúde. É o conjunto de ações individuais e coletivo nesse sentido de atender a população como um todo. O papel da atenção primária frente aos pacientes com deficiência. De modo geral, visto que a atenção primária é a porta de entrada, a gente trabalha com prevenção, promoção e continuidade na assistência. Nós temos uma equipe multiprofissional, com psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, que visa ver o paciente como um todo, não só o paciente com deficiência, mas também de modo geral. E com esse olhar holístico, vendo o paciente olhando como um todo, de acordo com os princípios da equidade e da universalidade, os pacientes com deficiência, eles têm acesso às redes, as redes que são integradas, onde aqui em Bicuí a gente tem o CAPS, a gente tem a Academia da Saúde, onde esses pacientes, visando a reabilitação dos mesmos, a inserção deles na sociedade, esses pacientes vão até o CAPS, se for um paciente com deficiência mental, por exemplo, a Academia de Saúde, uma questão de reabilitação física, a fisioterapia, que a gente tem aqui o Centro de Reabilitação, eles permeiam por essas redes, eles retornam para a PS, pois nós somos os responsáveis sanitários, por esse pessoal. Olá, meu nome é Dilana, eu sou enfermeira do Programa de Saúde da Família aqui em Bicuí, da Unidade de Saúde da Família Paulo César Santana, e vou estar respondendo algumas perguntas sobre a atenção primária à saúde. Como a equipe acolhe pessoas com deficiência? Bom, a gente aqui na Unidade de Saúde da Família, a gente tem um protocolo de acessibilidade para todos. Agora, dentro do município, a gente tem hoje redes que funcionam como redes de apoio para a pessoa com deficiência. Um dos exemplos, a pessoa com deficiência mental. A gente hoje tem um CAPS, que funciona aqui no município, onde esse usuário ele é acolhido pelo CAPS. E lá dentro funciona uma equipe da atenção primária à saúde, com um enfermeiro, técnico de enfermagem, uma médica psiquiatra. E esses usuários lá, eles têm todo o apoio necessário para o desenvolvimento para o andamento, na realidade, do próprio tratamento, quanto também no desenvolvimento das habilidades deles. Eles são acompanhados diariamente no CAPS, que funciona de segunda a sexta-feira. Porém, nos finais de semana, esses usuários ficam nas suas casas. Mas sempre com as visitas, com adequação de tratamento, com os familiares participando desse tipo de atividade. Aqui na nossa unidade, especificamente nos PSFs, não tem esse fluxo de pacientes com deficiência física nem com deficiência mental. Mas quando chega essa demanda para nós, seja um paciente que vem na unidade ou com um paciente que precisa dos cuidados em casa, a gente presta o cuidado ao usuário da mesma forma que a gente cuidaria de qualquer outro paciente que requeresse de nós, que requisesse de nós esse cuidado. Então, hoje, a gente tem esse suporte de ajudar naquilo que for a necessidade do paciente. Quais os principais serviços oferecidos para essa população? Hoje, a gente tem uma equipe dentro da atenção primária que chama Equipe EMUT, que ela é formada não só pelos profissionais não só pela atenção primária, pela Unidade de Saúde da Família, mas ela é formada hoje por fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, e junto com a Unidade de Saúde da Família é feito o acolhimento ao usuário. Se for um paciente com deficiência mental, isso é feito no próprio CAPS. Mas se for um paciente, por exemplo, que tem mobilidade diminuída, um paciente que tem uma deficiência física, aí aqui a unidade aciona a equipe EMUT e o cuidado é realizado. Ou no próprio complexo hoje de saúde que a gente tem aqui, na sala de fisioterapia, ou isso é feito no domicílio do paciente. Quais são os maiores desafios no cuidado diário? Eu acho que os desafios, de qualquer desafio que a gente tem hoje na saúde, É você, muitas vezes, diagnosticar uma necessidade maior, mas a gente, por ser um município pequeno, muitas vezes não tem o recurso necessário para oferecer para o paciente aquilo que ele precisa. Outros tipos de tratamento, como terapias alternativas ou coisas desse tipo, a gente não consegue oferecer por conta do tamanho do município, da demanda que a gente tem de forma pequena e de uma forma geral na saúde. Oi, meu nome é Dalila Oliveira, eu sou nutricionista, atuo na área há mais de 4 anos, na cidade de Bicuí, atenção primária à saúde, na atenção básica. Uma das principais dificuldades em relação ao atendimento ao paciente com alguma deficiência é a questão das visitas domiciliares, a questão do acesso, transporte, porque alguns pacientes moram um pouco distantes das unidades, então nós não temos um carro disponível para levar a gente até o domicílio. E também a questão da estrutura do domicílio, quando chegamos na casa desses pacientes, às vezes até um lugar ali para sentar,
né, para escrever ali no prontuário do paciente é um pouco difícil. Então, para mim, como profissional, uma das principais dificuldades aqui no município, na realidade do meu município, está sendo essa. E o profissional da IMUT, ele tem a sua importância ali para o paciente, porque ele é uma forma de também prevenção, uma forma de cuidado, não só o nutricionista, como também o fisioterapeuta, a psicóloga. No caso do papel do nutricionista é fundamental, porque como doenças como diabetes, hipertensão, colesterol, não são controladas apenas com o tratamento da medicação, mas sim com a mudança de hábito de vida, mudança de alimentação. E o papel do nutricionista é esse, é controlar essas doenças através de uma alimentação saudável, equilibrada, também da hipertensão, colesterol, como também são casos bem recorrentes aqui nessa unidade e em outras unidades que eu atendo, colesterol, triglicérides, pacientes com alguns exames laboratoriais que chegam até a gente apresentando alguma alteração. Então, é um conjunto, é a equipe trabalhar em conjunto. Por isso que a IMUT também tem essa importância na prevenção e no tratamento de muitas doenças. Bom dia, meu nome é Kimberly, eu sou psicóloga do CAPS de Bicuí e eu estou aqui com as meninas para uma pequena entrevista, para vocês saberem um pouquinho como que funciona o serviço. Como a equipe acolhe pessoas com deficiência? Sim, nós temos aqui uma coordenadora, ela é enfermeira, e ela que faz esse acolhimento de início, né? Ela escuta o cuidador, né? Passa a saber um pouquinho como que é a demanda, né? O diagnóstico. Caso o paciente não tenha diagnóstico, ela encaminha, né, de início para a psiquiatra, ela faz esse primeiro atendimento e depois encaminha, né, para mim, como psicóloga. E aí depois a gente avalia se é um paciente só ambulatorial, né, para atendimentos psiquiátricos e psicológicos, ou um paciente que também pode frequentar o serviço. Quais os principais serviços oferecidos para essa população? Aqui nós temos uma equipe multiprofissional, né? Como eu já disse, eu psicóloga, tem educadora física, tem artesã, tem uma monitora, tem assistente social, tem as meninas, né, que são as meninas da cozinha, que faz a alimentação deles, a menina da limpeza, a recepcionista, tem um técnico de enfermagem, temos um músico, né, para a questão da musicoterapia, e temos um rapaz que vem uma vez na semana para cortar o cabelo deles. A questão, né, de fazer a sobrancelha das meninas, cortar o cabelo deles. Quais são os maiores desafios no cuidado diário? Os maiores desafios, acredito que quando eles estão em crise, né? Porque muito é uma dúvida das pessoas, né? As pessoas acreditam que eles vêm para aqui em crise também. E não, né? Quando eles estão sem medicação, eles não podem nem frequentar o serviço, eles têm que estar estabilizados. E assim, às vezes possa ser, aqui a gente não acontece isso, mas possa ser, né, algum outro lugar que não tem o apoio familiar, né? Para esses momentos, para o apoio com a medicação. Então isso para mim é o maior desafio, mas não aqui, né? Se isso acontecesse aqui, seria essa questão. Como é feito o acompanhamento familiar e comunitário? A gente tem, né, essa ligação com a família, elas têm o contato daqui, né? Sempre que precisa, elas mandam mensagem ou vêm até aqui. Qualquer coisinha que acontece com eles, algo que chega diferente, talvez a gente percebe, né, que está sem a medicação, né? E aí a gente entra em contato, a gente sempre tem essa ligação com a família. E agora estamos com um projeto de criar um grupo com a família, né? Pelo menos a cada 15 dias, né? Para tirar as dúvidas também dos familiares. Bom dia, estou sendo aqui entrevistado por Joyce Pires de Oliveira para mostrar o meu papel que faço aqui na unidade, como médico aqui na unidade da saúde da família. O meu papel aqui é como médico, sou médico aqui da unidade de saúde, atendo meus pacientes aqui no ambulatório, os pacientes que chegam aqui demanda espontânea ou mesmo programada, agendada também. Na unidade eu deixo os pacientes aqui em observação, tenho deixado o paciente em observação. Os pacientes às vezes chegam com a glicemia um pouco alta, a tempo de desobediência do próprio paciente, sendo bem medicado, bem orientado, mas às vezes eles falham, eles não cumprem o que a gente pede direito. E uma das coisas que mais me impressiona também é justamente a falta do acompanhamento da família. É uma das coisas que eu sempre aqui prego aqui para eles, para a família, o acompanhamento, que muitos não fazem isso aí. Às vezes a pessoa eleva muito o açúcar, eleva muito a pressão pelo fato de ser obediente, os familiares não acompanham esse paciente. Eles retornam, sempre eu deixo aqui em observação os pacientes 1 hora, 2 horas, estabilizo, para evitar também estar diminuindo a demanda do hospital, do qual eu faço parte também lá do elenco de lá. Então eu evito muito mandar meus pacientes lá para o hospital. Estabilizo eles aqui, daqui mando para casa e sempre faço os acompanhamentos. Que volta para o retorno. Faço os atendimentos também aos pacientes acamados. Nós temos aqui a programação com a equipe de saúde. Nós acompanhamos os acamados também, fazendo acompanhamento semanal desses pacientes. E o acompanhamento aqui no posto, que eu faço toda segunda-feira, quarta, quinta e sextas-feiras aqui, continuamente aqui. No atendimento à atenção básica, que eu faço aqui também, e que também atendo também como plantonista,
uma coisa que eu me sinto muito confortado aqui, no atendimento aqui, é porque a gente evita o paciente descompensar. Então, se o paciente está bem cuidado, se o diabético está bem cuidado, seguindo as orientações da nutricionista que nós temos aqui, a família acompanhando direitinho, evita esse paciente estar indo para o hospital, paciente diabético, paciente hipertenso. E uma das coisas que eu sinto muito dificuldade aqui, as dificuldades que eu sinto aqui, é justamente com paciente teimoso e com falta de acompanhamento da própria família com eles. Agora, o que realmente não colabora, o que eu acho das minhas dificuldades, é a própria família. É a própria família, porque às vezes nem só a família e o paciente também. Tem paciente que ele é até amputado, mas tem paciente que mostra dificuldade de se deslocar do local de origem deles, que eles ficam ali muito tempo, é muito apegado àquele local de origem. Eu estou me referindo a ter pessoas que moram em zona rural, que eles se apegam muito ao ambiente e dificultam o tratamento. Olá pessoal, me chamo Amanda Costa, sou profissional de educação física e atuo aqui no CAPS de Bicuí há 4 anos. Como a equipe acolhe pessoas com deficiência? O acolhimento é feito primeiramente pela enfermeira, né, que é a chefe, a coordenadora aqui do CAPS. Ela faz a entrevista inicialmente, né, para ver se a pessoa se enquadra, né, se encaixa aqui no serviço. Se encaixando aqui no serviço, né, a pessoa é apresentada, nós profissionais e aos demais usuários, e aí lá a gente faz a parte do acolhimento. Quais os principais serviços oferecidos para essa população? Aqui no CAPS a gente tem uma equipe multiprofissional, né? Eu, a profissional de educação física, a gente tem a artesã, tem a psicóloga, assistente social, técnico de enfermagem, temos a monitora, temos também um guarda, né? E pessoal da serviço geral, limpeza e cozinha. Quais são os maiores desafios no cuidado diário? Os maiores desafios, para mim, é não poder ajudar em algumas questões específicas. Né? Porque nem tudo depende da gente, nem tudo depende do nosso serviço. Eu, por exemplo, se eu pudesse, eu abraçaria a causa de todos eles. Eu costumo dizer que cada um aqui tem a sua história, né? E histórias sofridas. E se a gente pudesse, a gente resolveria, né? A maioria ou todos os problemas que cada um deles tem. Mas, infelizmente, não compete. Nem tudo isso compete a nós, né? A gente precisa do apoio da família, que é algo também que é muito difícil aqui no serviço, o apoio familiar. Olá, eu me chamo Clícia, sou enfermeira da atenção básica, atuo há 10 anos na área da atenção básica. E eu já vim falar um pouquinho a respeito das dificuldades que a gente encontra aqui na atenção básica com atendimento aos pacientes com deficiência. Na nossa realidade aqui, a gente tem uma dificuldade em relação à locomoção desses pacientes. Os pacientes que são cadeirantes, que precisam ser transportados através desse meio de locomoção que é a cadeira, tem a dificuldade das vias públicas, de acessibilidade dentro dessas vias públicas. Ao chegar na unidade, a gente contém rampas de acesso, portas largas, que facilitam e que dá essa acessibilidade ao paciente aqui na nossa unidade, o que de fato já torna acessível desta forma. Uma outra dificuldade que nós temos aqui é acolher esses pacientes de uma forma mais adaptada. Por exemplo, apesar do banheiro ter as dimensões de largura certa, a gente não encontra um vaso sanitário adequado para esse paciente. Temos largura, mas não temos acessibilidade do vaso sanitário. Seria uma dificuldade. A outra é em relação à atendimento odontológico. Nós temos a dificuldade de locomover esse paciente da sua cadeira até a maca de atendimento, a cadeira do atendimento do serviço odontológico. Então, a gente faz esse transporte de forma manual mesmo, do paciente. E no mais, a gente acolhe esse paciente tentando ser resolutivo com a necessidade dela, A gente faz esse acolhimento, nós fazemos o acompanhamento desse paciente também em domicílio, através dos nossos colegas, que são os agentes de saúde. E quando esse paciente chega na nossa unidade, o nosso objetivo é, de certa forma, solucionar o problema dele, mesmo diante de todas as dificuldades, e também resolver a necessidade e a demanda que ele veio buscar na unidade. Então, a gente conta com uma equipe multidisciplinar nesse atendimento para fazer esse acolhimento e resolver o problema desse paciente. E aí a gente vai falar um pouco da função, do papel do enfermeiro nessa atenção básica. Além dos serviços, de todas as demandas de consulta de enfermagem voltadas a gestantes, crianças, diabéticos e hipertensos, a gente tem também, a enfermagem tem como função coordenar toda essa equipe multidisciplinar que atua na atenção básica. Então, a nossa função é melhorar o atendimento, nós nos reunimos mensalmente para fazer esses ajustes de demanda, coordenando, prevendo materiais, planejando ações educativas voltadas para essa finalidade de acolher a todos da melhor forma. E dentro desse acolhimento, como já foi dito nas consultas de enfermagem, a gente inicia esse olhar desde a gestação, fazendo acompanhamento dessa mulher. Nos primeiros dias de nascimento desse bebê também a gente consegue avaliar, já em consulta de crescimento e desenvolvimento dessa criança, a gente avalia funções neurológicas que podem sinalizar para nós algum traço de alguma patologia, de alguma deficiência ainda ali na vida inicial desse bebê. A gente conta também com os testes rápidos, testes de pezinho,
cafezinho, né? Teste de triagem pré-natal, que são outros métodos que a gente tem de avaliar possíveis deficiências, muito de uma forma assim, muito prematura, para que a gente venha cuidando e apoiando esses pacientes desde o nascimento, conseguindo assim oferecer uma qualidade de saúde melhor e um atendimento também melhor. Foi no beijo que a morena me deu, foi no beijo que a morena me deu, foi no beijo que aconteceu. Menina bacana que rola na cama, me namora, me namora, me namora, me namora, me namora, menina. Olá pessoal, sou Diogo, usuário daqui de Bicuí, Bahia. Como a experiência de ser atendida aqui no serviço? A experiência de ser atendido aqui no CAPS é algo muito específico. Aqui todos nós recebemos toda a atenção dos nossos pré-finalizantes, cada um deles nos instrui a seguir uma orientação muito grande. Aqui cada um ensina com uma motivação muito grande de ter um cuidado muito básico com cada um dos profissionais. Cada um nos instrui a algo muito comum. O que poderia melhorar no atendimento aqui no CAPS? Especificamente, o que poderia melhorar era que aqui, nessa casa de habilitação, aqui poderia encontrar, o que poderia ter aqui poderia ter também um teatro, poderia ter aula de música, assim, aula de canto, assim, aula de teatro, sabe? Poderia ter mais dança, afetivamente. O CAPS contribui para a sua qualidade de vida? Especificamente, depois que eu era muito isolado, sabe? Eu andava triste, angustiado, andava com problemas emocionais, sentimentos, sentia uma culpa muito grande dentro de mim, sabe? Mas depois que eu participei do CAPS, hoje eu encontro uma alegria imensa no meu peito, sabe? Eu encontro paz interior, encontro uma paz emocional, sentimental muito grande, sabe? Cuidar de pessoas com deficiência na atenção primária é garantir que todos tenham direito à saúde, dignidade e qualidade de vida.